À semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta, a pouco e pouco, as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra no âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma a sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, desde que se lhe satisfaça a programação vil. Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso. Antes, com finalidades adredemente estabelecidas que deves atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consumpção de que é portadora a mágoa. Ei-la estrugir na ideia, alçada com lisura, reflete os dons de Deus, ergue, educa e domina. Tesoura, corta os véus literais da Escritura, cinzel, grava os anais da justiça divina. Aguilhão, tece o fio imortal da cultura, lança, retalha o corpo estranho da rotina. Clava, reduz o grés do mal à cinza escura. Broca, rompe os grilhões da expiação ferina. Pincel, tinge os painéis ridentes da bondade. Chave, fende os portais ocultos da verdade. Palheta, fere em lira augusta a paz serena. Homem, caminha além. Pompeia, em verso e prosa. O altívolo espadim da expressão luminosa a brilhar-te nas mãos sob a forma de pena. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 16. Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviço de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria rematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem
à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fatos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente infundido pensamento, verbo e ação no ensinamento do Cristo, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai, que está nos céus. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa e mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Quando instados a digressões acerca do mundo material, os indivíduos recorrem a uma faculdade que lhes é própria, a qual permite que evoquem memórias, estabeleçam correlações e, a partir de análises proveitosas dos fatos, apresentem conclusões dentro daquilo que se chama pensamento lógico. Para além disso, munidos das informações, quer provenientes do mundo dos dados ou fruto do processamento destes, ampliam o acervo do conhecimento, permitindo-o aprofundar no mundo em suas minudências, viabilizando o exercício da filosofia e da ciência, por exemplo. Da mesma forma, exercendo o mandato de pensantes empoderados, tais indivíduos podem conhecer-se em profundidade, usando o mesmo mecanismo que lhes faculta entender todas as coisas e assim progridem na escala da evolução. Para falarmos sobre essa importante faculdade humana, em nosso encontro em busca do sagrado, abordaremos o tema a inteligência. Quando observamos a natureza e percebemos as flores se abrindo em atendimento aos primeiros raios do sol, algo emerge de tal mecanismo. Aos que observam atentos a tais movimentos, certamente que não passa despercebido o fato de haver ali uma espécie de inteligência que interliga os dados da experiência a ações consequentes, mediadas por processos igualmente inteligentes que presidem a todo o movimento. Tal fenômeno se observa em todo o universo, desde as pequenas flores aos grandes buracos negros, indo no mais profundo microcosmo ao mais distante limite, se é que há, do espaço. Hoje já se sabe, em tudo existe de maneira subjacente uma inteligência. Intrigados com essa presença em tudo que há, pensadores se debruçaram sobre o tema, depreendendo dali consequências que os levaram a assuntos quais a origem e a fonte dessa inteligência, associada em muitos aspectos a um Criador absoluto. Uma dessas teorias, a do design inteligente, pressupunha que a criação era fruto da ação interveniente de um projetista inteligente que, por algum motivo lógico e coerente, teria feito todas as coisas assim como elas são. Uma dessas propostas partia da analogia da criação com um relógio e foi proposta por um sacerdote anglicano inglês, filósofo utilitarista, que viveu entre os séculos XVIII e XIX, chamado William Paley. Na analogia entre um relógio e o mundo natural, Paley argumentou que, assim como um relógio é um mecanismo complexo e intricado, que implica a existência de um relojoeiro, o mundo natural também é um mecanismo complexo e intricado, que implica a existência de um Criador divino. Paley acreditava que a complexidade e a ordem do mundo natural não poderiam ter surgido por acaso ou apenas por processos naturais, e que deviam ter sido projetadas por um ser divino.
Outro conceito a explorar tal possibilidade remonta à Grécia Antiga e é em Aristóteles que veremos os primeiros passos rumo ao telos, ou sentido finalístico, propósito inerente às coisas existentes. A proposta do filósofo estagirita era que em tudo há finalidade e que as coisas existentes rumam desde pontos iniciais a estados plenos, onde os recursos potenciais existentes seriam atualizados de forma ordenada, visando uma finalidade última. Para tanto, estabeleceu seu argumento baseado em 3 fundamentos principais: a causa ou propósito, a teleologia ou movimento das coisas em direção à causa final, e os conceitos de potência, capacidade inata, e ato, realização da potência. De posse desse argumento, é possível entender não só a inteligência que preside os fatos da vida, como também o progresso consequente observado. O contrário da inteligência inata à natureza é o acaso, para o qual também há teorias. Lawrence Krauss, físico norte-americano, defensor do ceticismo científico, em seu livro Um Universo que Veio do Nada, argumenta que o nada quântico é um estado instável, repleto de potencial e de energia, capaz de gerar espaço, tempo, matéria espontaneamente, devido às leis da gravidade e à mecânica quântica. Outros a proporem tal teoria foram os festejados Stephen Hawking e Carl Sagan, entre outros, que formularam uma teoria para explicar a desnecessidade de um criador inteligente. Todavia, mesmo considerando seus argumentos, a sequência lógica dos encadeamentos presume que há uma dinâmica coerente, estabelecendo leis apropriadas, propriedades específicas e importantes para que os fenômenos se deem da forma que se dão, denotando que um princípio inteligente está em todas as coisas. Esse mesmo princípio, quer se aplique de maneira ascendente ou descendente, está associado ao espírito, porquanto, em A Questão 23 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questionando acerca do que é o espírito com E minúsculo, recebe como resposta das entidades venerandas o princípio inteligente do universo. Imiscuído em todas as coisas, o espírito é o veículo mediante o qual tal princípio se observa. Indo além, na questão 79 da citada obra, ao questionar acerca da constituição dos espíritos com E maiúsculo e a matéria, os invisíveis respondem que o espírito é a individualização do princípio inteligente. Como corolário, tem-se que a inteligência ativa em a espécie humana é aquela que faculta aos indivíduos investigarem a vida e suas faculdades inerentes e os princípios essenciais correlatos, permitindo que haja consciência lúcida e progresso moral. Em relação a esse tema, o codificador, em seu comentário acerca da questão 785, assim escreve: há 2 espécies de progresso que uma e outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Imbricados um ao outro, sem a faculdade da inteligência, o progresso moral estaria comprometido. A inteligência faculta o desenvolvimento pleno das civilizações. A ciência, prescrutando a natureza, depreendendo das causas seus efeitos, e o universo vai se descortinando na forma de conhecimentos e desenvolvimentos a partir da manipulação dos elementos e suas propriedades, criando remédios que salvam vidas, aparelhos que simplificam a existência, empurrando a marcha ascensional da humanidade no carreiro do tempo. Princípio de uma ordem moral, pode, em primeiro momento, a inteligência vir a se constituir em a pedra de tropeço, posto que enaltece o orgulho, fortalece o egoísmo e a vaidade, mas, no tempo, transforma-se em pedra de toque, que a clara razão apruma o rumo dos direcionamentos, volvendo-se ao sentido finalístico da existência, que é, em termos existenciais, a perfeição. Conhecer conhecendo-se e aprimorar-se aprimorando é uma máxima que se aplica ao carreiro humano na evolução. Usada de maneira eficiente é proposta de paz, que encontra as melhores alternativas para a conservação de valores nobilitantes que fazem a faculdade valer a pena.
As bombas que mataram milhões ao longo da história abriram as fronteiras do átomo que cura. As aeronaves que varavam os céus nas madrugadas derramando petardos em homenagem à ignorância humana permitiram o encurtamento das distâncias. Os sistemas de comunicação que hoje afastam pessoas são companheiros que serão no futuro coadjuvantes no entendimento de assuntos de maior complexidade e que muitas contribuições trarão às civilizações. Isto posto, depreende-se que a inteligência que o ser humano carrega em forma de faculdade procede, assim como nos ensinam os imortais, da inteligência universal, a fonte das fontes, o princípio dos princípios, a origem de tudo. Somos hoje pálidas ideias dos nossos ideais futuros, caminhantes trôpegos na senda eivada de apagões e clarões que, vez por outra, elucidam dúvidas e aclaram caminhos, mas, por certo, é bom saber que o que norteia a existência é algo que a tudo preside, que congrega tudo e que é possível pensar em termos de inteligência. E mais além, estando em nós, a inteligência universal faz sentido às palavras do Mestre na voz do apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Mérito é tudo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão? Por que o tal ser humano já nasce sabendo do fim? E a morte transforma em engano as flores do seu jardim. Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? Se o sexo é tão proibido, porque ele criou a paixão? Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o desejo, por que é pecado o prazer? Nos pôs 1000 palavras na boca, mas que é proibido dizer. Porque se existe outra vida, mostra pra gente de vez. Por que me deixa no escuro, se a luz ele mesmo que fez? Por que me fez tão errado, se dele vem a perfeição? Sabendo ali quieto, calado, que eu ia criar confusão. E a mim que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Meu Deus, como eu amo você.
Em verdade, ergue-se o homem da atualidade à atmosfera e prepara campo de que possa lançar-se à investigação de outros mundos. Entretanto, como nunca experimenta a necessidade de paz e consolação no plano que lhe serve de moradia. Em verdade, desce ao abismo oceânico e recolhe os vestígios das civilizações mortas, surpreendendo formas estranhas de existência, penetrando linhas obscuras da natureza. No entanto, sente-se incapaz de acesso aos labirintos da própria individualidade, perambulando entre enigmas e inquietações, quase que à maneira de um mendigo de luz. Em verdade, relaciona os segredos do microcosmo com a mesma facilidade com que resolve elementar problema de matemática. No entanto, ainda esbarra à frente dos ínfimos segredos da dor e da morte, com a mesma perplexidade das raças que o precederam na corrida dos milênios incessantes. Em verdade, vence a hanseníase e a tuberculose, determinando novos rumos à medicina, que se engrandece ao toque do progresso renovador. Todavia, sofre em si mesmo profundas chagas de angústia e desilusão, qual se fora pobre desterrado em escuro presídio do universo. Eleva-se e rebaixa-se, cura e envenena-se. É que falta ao coração humano aquela compreensão cristã capaz de erguê-lo às culminâncias em que se lhe destaque a própria inteligência, enceguecida pela vaidade, o verme roedor da terrestre grandeza. Em tempo algum como agora, o viajante do mundo sentiu tanta necessidade da bússola espiritual que lhe oriente os destinos. Em meio da abundância de recursos materiais, clama por socorro, qual se a existência lhe fora deplorável cativeiro. É por isso que, entre os escombros da guerra e entre as ruínas do incêndio das paixões a que o orgulho lhe conduziu à civilização do presente, volve o ensinamento do Cristo, através de 1000 modos, concitando-nos ao soerguimento pela humildade salvadora, de vez que somente reconhecendo a nossa condição de usufrutuários do patrimônio divino, com iniludíveis obrigações de trabalho e fraternidade, uns à frente dos outros, é que conseguiremos a própria recuperação a caminho do homem regenerado e da terra melhor. Nada se perde neste mundo, não só na matéria, onde tudo se renova incessantemente, aperfeiçoando-se segundo leis imutáveis, aplicadas a todas as coisas pelo Criador, como também no domínio da inteligência. A humanidade é semelhante a um homem que vivesse eternamente e adquirisse continuamente novos conhecimentos. Isto não é uma imagem, mas uma realidade, porque o espírito é imortal. Somente o corpo, envoltório ou vestimenta do espírito, cai quando gasto e é substituído por outro. A própria matéria sofre modificações. À medida que o espírito se depura, adquire novas riquezas e merece, se assim me posso exprimir, uma roupagem mais luxuosa, mais agradável, mais cômoda, para empregar vossa linguagem terrena. A matéria se sublima e se torna cada vez mais leve, sem jamais desaparecer completamente, pelo menos nas regiões médias. Quer como corpo, quer como perispírito, ela acompanha sempre a inteligência e lhe permite, por este ponto de contato, comunicar-se com seus inferiores, seus iguais e seus superiores, para instruir, meditar e aprender. Dissemos que nada se perde em a natureza. Acrescentamos, nada é inútil. Tudo, das criaturas mais perigosas até os venenos mais sutis, tem a sua razão de ser.
Quantas coisas haviam sido julgadas inúteis ou prejudiciais e cujas vantagens foram reconhecidas mais tarde. Outro tanto se dá com as que não compreendeis. Sem tratar a fundo a questão, apenas direi que as coisas nocivas vos obrigam à atenção e à vigilância que exercitam a inteligência, ao passo que se o homem nada tivesse a temer, abandonar-se-ia à preguiça, em prejuízo de seu desenvolvimento. Se a dor ensina a gemer, gemer é um ato de inteligência. Deus, sem dúvida, como objetam alguns, poderia vos ter poupado das provações e dificuldades que vos parecem supérfluas. Mas, se os obstáculos vos são opostos, é para despertar em vós os recursos adormecidos, é para impulsionar os tesouros da inteligência que ficariam enterrados no vosso cérebro. Se uma necessidade, um perigo a evitar, não vos viesse forçar a velar por vossa conservação. O instinto nasce, a inteligência o segue. As ideias se encadeiam e está inventado o raciocínio. Se raciocino, julgo. Bem ou mal, é verdade, mas é raciocinando errado que se aprende a reconhecer a verdade. Quando se é enganado várias vezes, acaba-se acertando. E esta verdade, esta inteligência, obtidas por tanto trabalho, adquirem um preço infinito e vos faz considerar a sua posse como um bem inestimável. Temeis ver se perderam descobertas que fizestes. Que fazeis então? Instruís vossos filhos, vossos amigos, desenvolveis sua inteligência, a fim de nela semear e fazer frutificar o que adquiristes a preço de esforços intelectuais. É assim que tudo se encadeia, que o progresso é uma lei natural e que os conhecimentos humanos, acrescidos paulatinamente, se transmitem de geração em geração. Que, depois disto, vos venham dizer que tudo é matéria. Em sua maioria, os espiritualistas não repelem a espiritualidade, senão porque, sem isto, precisariam mudar o gênero de vida, atacar os seus erros, renunciar aos seus hábitos. Seria muito custoso, razão porque acham mais cômodo tudo negar. Após milênios de acerbas disputas relativas à influência na vida dos humanos e no progresso da humanidade, duas potências da alma resolveram sentar-se para um proveitoso diálogo que visava a aproximação. Sentimento e inteligência foram convencidos por entidade de superior enlevo a buscarem alinhamento de suas contribuições. Acolhidos pela natureza que exuberava em cores, deu-se início àquela conversa que poderia mudar os destinos daquela gente que desde priscas eras assistia ao digladiar das forças de tais gigantes da alma, em prejuízo à realização plena dos viventes. Veja, disse o sentimento enaltecendo a voz, de quantas belezas podemos contemplar com os sentidos, em percepções tais que, em foro íntimo de cada criatura, produzem efeitos magníficos no campo das sensações. Sou eu quem lhes enaltece as percepções, que amplia a visão, dando-lhes a faculdade de irem além das formas e cores. Evoco memórias, às quais atribuo o peso dos afetos positivos, permitindo que se desloquem no tempo, para além do aqui e agora, longe das concretudes impostas pelo simples olhar do mundo. Com essa visão repleta de subjetivações emotivas, a vida ganha sentido e grandiloquência, habilitando-os a suportarem os males do mundo, posto que estes são detalhes ante incomensuráveis sensações. A inteligência
Percebendo que ali já se iniciava o velho discurso do sentimento que sempre enalteceu a sua superioridade, abalou-se, assumindo postura de quem defende seu lugar ao sol. De fato, asseverou Tempestiva, és capaz de demover os homens das concretudes. Tens o condão de transportá-los para além das fronteiras do tempo presente, resgatando em seus refúgios mentais lembranças que afetam emoções, mudando o sentido da experiência do viver. Contudo, não és capaz dos prodígios que realizei ao longo de toda a história. A partir desse ponto, a inteligência, assumindo ar de professora, passa a relatar o imenso rol dos seus feitos. Deles o fogo, não para que brilhasse sua luz em olhos infantes que se distraem com brinquedos, mas para que moldassem o mundo, realizassem as transformações no ferro resistente e tornassem inquebráveis os fios de aço para as grandes construções. Deles a ciência, para que entendessem o fenômeno da natureza, regulassem o clima, amansassem o solo, estabelecessem as melhores condições de plantio para que a colheita se tornasse farta ao ponto de sanear a fome no mundo. Com os olhos da matemática, permitir que os fenômenos do espaço fossem desvendados e com a física, irmã mais nova desta, permitir que medisse distâncias inimagináveis e compreendesse as dinâmicas universais do infinito espaço. Como vês, és lenitivo ante as dores do mundo, enquanto sou eu que lhes permite o progresso e o aclarar da consciência. Nesse momento, o sentimento percebeu que aquela conversa não caminharia para maiores progressos, vez que cada qual, vez por outra, daria conta dos seus feitos, enaltecendo realizações impossíveis de se qualificar. Foi então que sugeriu à inteligência que fizesse um périplo pelo mundo, tentando encontrar caminhos para proveitosos entendimentos. As duas potências da alma saíram a vaguear, encontrando um casal de namorados que, entristecidos, faziam comentários acerca daquele inditoso momento. Acusações de lado a lado, tentavam encontrar razões que justificassem aquela situação, sem, contudo, haver sucesso na empreitada. Assim como havia acontecido com aquela situação em que se encontravam há pouco a inteligência e o sentimento, aquele casal não obteria sucesso na improfícua discussão. O sentimento, percebendo que ali havia espaço para mostrar a força da sua ação, aproximou-se, derramando de si em aqueles corações que, à medida que iam recebendo as exalações daquela companheira, modificavam o tom da voz, aumentando o brilho em aqueles olhos antes secos de paixão, aproximando-se em tons de reconciliação. Permitiram-se efusivas carícias que denotavam haver ali acabado as querelas relativas ao relacionamento. O sentimento, ciente de haver mostrado de maneira inquestionável a sua força, olhou para a inteligência que observava a cena em profundo silêncio. Como pode ver, a dureza da razão que dominava aquela cena não resiste ante aos impositivos do sentimento que sempre os demove da frieza dos pensamentos desconectados. A inteligência, percebendo algo no ar, obtemperou. Perceba, amiga, o casal, agora enamorado, dar-se-á conta dos problemas enfrentados, tão logo a maré que os domina arrefeça em seus ideais. Quando não mais estiveres dominando o roteiro, eles retornarão às discussões, pondo fim ao armistício comemorado. Nesse interim, percebendo uma mudança naquele cenário, parecendo haver chegado ao fim os tempos áureos da paixão, a inteligência aproximou-se do casal. Entretanto, ainda encharcados daquele sentimento que os reaproximou, resistiam a quebrar os vínculos amorosos que persistiam claudicantes. Porém, diante da clareza da inteligência que passou a lhes iluminar os pensamentos, iniciaram em tom fraterno conversações edificantes, as quais seriam lenitivo à ausência dos sentimentos na hora das reflexões menos apaixonadas. O sentimento calou-se diante dos fatos observados, caminhando calado até a universidade próxima, onde eram elaborados experimentos importantes acerca da busca por determinada doença que afligia parte significativa da população. Percebendo que estava em campo apropriado, a inteligência saltou à frente comentando a cena que se desenrolava. Essa aí
é Letícia, profissional que tem dedicada uma vida inteira de estudos em busca da causa de terrível doença. Dias e noites, às vezes ininterruptas, vê-se essa dedicada trabalhadora em ofício de inestimável labor. Está próxima da obtenção de resultados favoráveis. O sentimento, com sua capacidade de prescrutar os corações, percebeu que aquela mulher estava, embora ciente dos progressos anunciados, em verdade, a um passo de desistir da tarefa. A extenuante carga de trabalho lhe roubara as forças, reduzindo em muito a capacidade de pensar e agir. Adicione-se a esse fato a família que abandonou em prol de tais objetivos, tirando-lhes o tempo de qualidade pela opção espousada. O sentimento aproximou-se de Letícia, derramando sobre ela energias refazentes, estimulando os pontos do cérebro carcomidos pelo cansaço. Aprofundando a sonda no campo mental da jovem, foi ao hipocampo daquela estrutura cerebral, inundando com neuropeptídeos estimuladores, os quais repuseram Letícia em posição mais favorável à continuidade dos trabalhos. Com renovado, a moça retomaria o ofício, concluindo o feito em prol dos afetados pelo mal em vias de extinção, não vendo a hora de voltar aos braços dos seus em atitude compensatória pela prolongada ausência. A inteligência, percebendo a atitude intercessória do sentimento, deu-se conta do quanto seria útil se os dois pudessem andar juntos, aumentando ainda mais as suas potencialidades. O sentimento, desde a experiência precedente, assim também concluiu, percebendo que estavam prontos para retornar, dando por conclusa aquela reunião. Ao retornarem, a entidade que ordenou a missão, após relato de proveitoso périplo pela terra, comentou: Vós sois forças poderosas, operosos instrumentos de Deus, separados são impulsos para campos variados das experimentações, juntos sois a harmonia dos grandes entendimentos, separados dois elementos que se esforçam em provar superioridade. Juntos são a unidade, não mais as partes, o todo manifesto, e por esse motivo, quando assim estiverem, lhe chamaremos de sabedoria. O universo, para além dessas estrelas, os planetas anunciam a razão do Criador. Em cada coisa, mesmo aquelas pequeninas, a sua face emoldurada nesses quadros de amor. Os elementos se combinam sorridentes, vão sumindo de repente para um ser se transformar. Daí a água, a fonte da vida na terra, que vem de lá do alto da serra, indo no rio até o mar. A natureza é um ser inteligente, por isso é sempre tão contente como os milagres que produz. Eu agradeço a moral que em tudo existe, por isso foi que ele disse que caminhamos para a luz. Nós precisamos entender a inteligência e pedirmos em clemência para entender o Criador. Pois esta chama é em nós sua presença, pois além de toda crença é o caminho do amor. O tempo estranho que passa, uma nota de amargura, é a penosa decadência dos bens da literatura.
Explora-se no extremismo a senda espinhosa e vã. Assim como no cinema, todo mundo quer o fã. Vais mal, amigo, se vais nas tristes explorações, difundindo a sombra espessa dos erros e das paixões. Pululam por toda parte as notas sensacionais, amargurados venenos de alguns intelectuais. Entretanto, meu amigo, no mundo como ninguém, tu podes criar nas almas toda a tendência do bem. Podes dar à evolução um grande sentido novo. De ti, muita vez, dependem o governo, a classe, o povo. Teu erro é dar preferência à mentira em que te cobres. A hipocrisia entorpece as faculdades mais nobres. Acautela-te no esforço. Cada artigo publicado é um reforço na balança pela qual será julgado. Um livro que veicule a treva, o crime, a paixão, pode exigir-te um resgate de séculos de aflição. A justiça do infinito, na grandeza que ela encerra, tem também um tribunal que julga os livros da terra. Juízes retos e nobres sabem todos os teus feitos. Mais tarde, tu ganharás ou sofrerás seus efeitos. A palavra é um dom sagrado e a ciência da expressão não deve ser objeto de mísera exploração. Põe tua pena a serviço da grande causa do bem. Vive a verdade e o direito, terás o auxílio do além. Se há veneno em teus escritos, meu amigo, volta atrás, organiza o teu futuro no santo esforço da paz. Conta-se que Jesus, depois de infrutíferos entendimentos com doutores da lei em Jerusalém acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino, que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Recebeu o mestre cordialmente e, em seguida, às interpelações do futuro aprendiz, passou a explicar os objetivos do empreendimento. O Evangelho seria a luz das nações e consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria para todos. Judeus e gentios converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo Pai. O candidato inteligente, fixando no Senhor os olhos arguciosos, indagou: a que escola filosófica obedeceremos? As escolas do céu, respondeu complacente o divino amigo. E outras perguntas choveram improvisadas. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos? Na base do respeito e do auxílio mútuos. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio, em nossas atividades, como proceder? Desculparemos a ignorância quantas vezes for necessário. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de servir sem exigências. O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu indagando: em que consistirá desse modo o salário do discípulo? Na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados no grande partido? Seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. O programa permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança,
concórdia e perdão. Onde a voz imediata de comando? Na consciência. E os cofres mantenedores do movimento? Situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Acima de tudo, com o Pai. E na estrada comum, com as nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição no ministério? Aquele que mais servir. O candidato coçou a cabeça francamente desorientado e continuou finda a pausa. Que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus sem se irritar. O mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastaremos? O tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para início da obra? Dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Mas não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? No reino divino não há violência. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir ao seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o Senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Penso porque sinto em mim
a verdade fluir e assim, de repente posso enfim conhecer. Penso porque eu sou capaz de ouvir uma voz, entender a lição a fazer. Pois sei que a verdade é desnuda quando a mente procura e retira o véu da ilusão. E nesse momento sublime, razão é a palavra que exprime, traçando o caminho do céu. Eu sei porque posso pensar, e assim eu consigo falar coisas que vêm do coração. Pois sei que a moral consequente é fruto do ser inteligente, a caminho da evolução. O amor é então consequente, a voz que ecoa na mente e que traz mais sentido ao viver. Se usarmos melhor nossa mente, sei que a paz reinará para sempre e ninguém precisará mais sofrer. Não é com a inteligência tão somente que o homem descortinará os horizontes novos da espiritualidade superior, embora o edifício respeitável que a ciência construiu para o bem-estar do homem na Terra. É imprescindível educar o coração, desintegrando os véus densos que lhe obscurecem a visão panorâmica da eternidade, qual se extraíssemos o diamante do seio escuro e empedrado do solo. Não é que devamos entronizar o absurdo afirmativo com o dogma religioso, menosprezando a investigação e a pesquisa que convertem a curiosidade em esclarecimento. É que apenas agora atinge a humanidade os dourados pórticos da mente, identificando-lhes os potenciais infinitos no campo da vida eterna. O homem não é um acidente biológico na criação. É herdeiro divino do Pai todo compassivo e todo sábio, que lhe confere no mundo a escola ativa de elevação e aprimoramento para a imortalidade. A hora não pertence simplesmente à energia atômica, como poderíeis supor, com a qual contais erigir novos espetáculos de grandeza planetária. Pertence, acima de tudo, à energia mental, sob a inspiração do Cristo, que vos comandará a prosperidade e o arrojo, o desassombro e a audácia, nos domínios da perquirição e do experimento, a fim de que o progresso não se transforme em vossas mãos em louca aventura de inconsciência e da irresponsabilidade. No coração permanece o santuário da luz. É de suas fontes cristalinas que se ergue o pensamento construtivo, santificante e renovador. Por isso mesmo, do sentimento iluminativo sobre o raciocínio calculista, surgirá para vós outros, seres eternos quanto nós que já atravessamos as fronteiras da morte física, uma era nova em que o homem encontrará efetivamente o seu irmão no outro homem, e em que a humanidade saudará o amanhã sublime da verdadeira concórdia sob a claridade do Evangelho renascente. Não menosprezeis o patrimônio intelectual. Utilizai-o na extensão da riqueza que vos felicita as condições de ação e desenvolvimento do mundo, mas colocai sobre os valores dessa ordem o vosso caráter cristão, porque só pelo sentimento regenerado
Conseguirá a vida moderna sobrepor-se aos desvarios da experiência menos construtiva da hora que passa, a fim de retomar, tranquila e triunfante, a posição divina que lhe compete no concerto da luz universal. Amigos, Jesus nos abençoe. A inteligência humana conseguirá atingir as maiores realizações. Poderá conhecer a estrutura de outros mundos, construir no piso dos mares, escalar os mais altos montes, interferir no código genético das criaturas, decifrar os segredos da vida cósmica, penetrar os domínios da mente e controlá-los, inventar os mais sofisticados aparelhos que propiciem o reconforto, criar estatutos para o relacionamento social e transformá-los segundo as suas próprias conveniências, levantar arranha-céus ou materializar as mais arrojadas fantasias. Entretanto, nunca poderá alterar as leis fundamentais de Deus e nem viver sem amor. Senhor, lançai um olhar de clemência e misericórdia sobre os nossos intelectuais e a todos nós que achamos que somos da intelectualidade. Que Deus, na sua sabedoria, ilumine escritores, cientistas, estudiosos, para que tenham a visão da verdade e a coragem de professá-la quando seus trabalhos sejam voltados para o bem. Vós, que sois a sabedoria incriada, Pai e dador de todas as luzes, ilumina-os para que tenham a visão da verdade sempre e que possa processá-la o tempo todo. Não permitais que se afastem dos caminhos do bem. Dai-lhes, Senhor, a graça de usar os seus dons para a elevação da sociedade e o conhecimento da verdade que a todos deverá iluminar as consciências, transformando e fazendo com que sejamos todos, Senhor, agraciados pela verdade. Que seja assim. Há momentos na vida, ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais, que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais, que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Há momentos na vida, ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem, palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida,